Ergue a mão. Estão vindo? A partir de agora nós estamos ao vivo pela TV IPB Dourados. Então sorria que você está sendo filmado. Quero chamar também aqui o reverendo Simei. Nós vamos agradecer agora. Primeiro eu quero agradecer a presença de todos. Não vou citar aqui nomes de cidades, nem denominação, mas não se sintam constrangidos. Mas eu queria agradecer em especial a presença desse grupo, porque eles fazem parte do Instituto Felipe Landes. Nós fomos lá, fizemos o convite, eles ficaram muito felizes de participar, e é a primeira vez de muitos. Tenho certeza que eles vão participar dos eventos com a gente. E eu quero passar para o reverendo Simei para ele falar justamente um pouco sobre esse projeto. Tá bom? Boa tarde, né? Para quem está nos assistindo e para o pessoal que está aqui. Eu sou professor voluntário no Instituto Bíblico, assim como nosso irmão Sérgio, né? Eu e o Sérgio fomos ambos alunos do professor Felipe, né? Então eu acho que é uma honra estarmos aqui. E agora a gente também com o privilégio de passar um pouquinho daquilo que a gente conseguiu aprender no seminário para esse pessoal, né, que tem se esforçado no Instituto para cuidar dos trabalhos eclesiásticos nas aldeias da nossa região, né? Todos eles, quando se formam, voltam para suas aldeias e cuidam então da igreja lá. Há alguns anos, eu não sei direito quantos anos, você sabe, Sérgio? O Felipe, a escola já abriu? 78, é mesmo. Então é um trabalho antigo lá na missão, né? E é um prazer poder trabalhar. Eu não tenho muito o que falar. Mas em nome da federação, Deus abençoe vocês. Muito obrigado por ter participado conosco, tá bom? Pode sentar. Obrigado, reverendo. Quero chamar à frente aqui o reverendo Gustavo, da IPB de Carapó. Ele estará conduzindo a mesa redonda e passará as demais informações de como vai funcionar para os irmãos. Boa tarde, irmãos. Eu gostaria primeiramente de chamar os irmãos aqui à frente que participaram da mesa redonda, o reverendo Felipe Fontes, nosso palestrante, o reverendo Anderson, pastor da igreja local, e o reverendo Simei, que é o secretário presbiterial de UFS. Eles compõem a mesa. Durante todo o evento, nós pedimos que os irmãos entregassem suas perguntas, e elas estão aqui. Algumas muito boas, outras perguntas. E assim, se você for o autor da pergunta, a gente falou antes, mas depois a gente não vai julgar a sua pergunta, não. Se você for o autor e os membros da mesa redonda não responderem a sua pergunta, você que escreveu tem o direito de se levantar e pedir mais esclarecimento, porque às vezes a conversa vai em outro rumo do que a pergunta, tá bom? Se você escreveu, depois você pode perguntar. Se tiver tempo no final, aí os irmãos poderão fazer pergunta aqui na hora, sem passar pelo crivo aqui das nossas avaliações, tudo bem? E a gente vai iniciar com a mais longa das perguntas, quase uma tese de doutorado aqui, né? E a pergunta é a seguinte, né? Eu vou deixar aberto para os irmãos responderem. Quem responder, se um não souber, fala que é mistério, aí podem ir passando aos demais, tá bom, irmãos? E a primeira pergunta é: idolatria é um pecado raiz, um pecado interno, sendo materializado de forma externa? E aí ele vem justificar por que ele está perguntando isso, a pessoa. Mas no caso de Isaías 29:13 e Marcos 7:6, que é uma citação de Isaías, vemos o meio externo, honrando a Deus, abre aspas, fecha aspas, mas internamente seu coração está longe. Então, honrando a Deus externamente, mas com o coração longe de Deus.
poderíamos comparar isso com Mateus 23, 27 a 32, a passagem sobre sepulcros caiados? Tem como um cristão genuíno honrar a Deus de forma externa e o seu coração estar totalmente longe de Deus? Ou Isaías 29 e Mateus 23 se referem somente a não convertidos? Tem como honrar a Deus apenas de modo externo e não interno? Ou os textos citados são apenas sobre não convertidos? Ok. Bem, primeiro, quem escreveu essa pergunta escreveu um tratado teológico, né? Isso não é uma pergunta, isso é um tratado teológico, com citação de vários versículos e tal, que eu nem lembro mais de cor quais são eles aqui. Eu gosto de pensar em termos de princípios. Eu acho que essa é a melhor maneira, porque quando você pensa em termos de princípios, você consegue lidar com situações específicas de modo mais tranquilo. Se você aplica os princípios, você consegue lidar com situações específicas de modo mais tranquilo. Eu tenho entendido que boas obras, numa perspectiva cristã, fazer alguma coisa que agrada a Deus, envolve pelo menos 3 dimensões diferentes. Envolve a conformidade à norma revelada de Deus. Então Deus revela qual é a sua vontade. E se você deseja agradar a Deus, você precisa fazer aquilo que Deus revelou. Então essa é a primeira coisa importante. Conformidade à norma revelada. A segunda coisa importante é a motivação com a qual a norma é cumprida. Então não basta apenas fazer aquilo que Deus quer. É preciso fazer aquilo que Deus quer com as motivações adequadas, como um ato de amor a Deus e não como outra coisa. E além das motivações, eu tenho entendido que uma boa ação numa perspectiva bíblica, uma ação que agrada a Deus, precisa gerar efeitos positivos. E o efeito positivo gerado por boas ações é sempre a glória de Deus e o bem dos outros. Então, eu tenho entendido que uma boa ação só é realizada por alguém quando as 3 coisas são contempladas. Se alguma das coisas não é contemplada, então aquilo não pode ser considerada uma boa ação. O que é uma boa ação à luz da Bíblia? Algo que agrada a Deus. É quando a gente faz o que Deus quer, com a motivação que Deus quer, para os objetivos que Deus destinou. Se alguma dessas coisas faltar na nossa tomada de decisão, então nós temos um problema na nossa ação. Eu creio que apenas cristãos podem fazer boas ações, no sentido completo. As 3 coisas. Eventualmente, cristãos podem realizar ações que estão adequados em alguns aspectos e deixam a desejar em outros. Ímpios sempre desejarão a deixar em alguns dos aspectos. Então, o ímpio pode até se submeter à vontade revelada de Deus e, por exemplo, vir ao culto. Deus deseja que alguém vá ao culto, essa é a vontade revelada de Deus. O ímpio pode ir, mas ele não terá condições, por causa do seu coração não regenerado, de ir ao culto com as motivações adequadas, pelo ato de amor a Deus e com os objetivos corretos. Então, meu entendimento é de que apenas um cristão pode fazer boas ações no sentido pleno da palavra. O não cristão sempre deixará a desejar em uma das dimensões. O cristão, por causa do pecado, pode eventualmente fazer ações que também deixem a desejar em um dos aspectos específicos. Mais alguns irmãos? Só lembrando, né, que o Martinho Lutero, ele dizia que a primeira obra do ser humano, do crente, é a fé. E do primeiro mandamento, que foi abordado nas palestras, né,
depende do cumprimento de todos os demais. Na cabeça dele, então, a origem realmente a idolatria, ela prejudica todas as demais obras de um ser humano, né? Então, se a pessoa não for convertida, se ela não for transformada no primeiro mandamento, ela jamais vai conseguir manifestar suas obras nos demais mandamentos coerentemente, de acordo com aquilo que é livre da idolatria, né? Ou pelo menos parcialmente livre da idolatria. Só lê a pergunta de novo para mim, só estou pensando na resposta correta. Deixa eu pegar aqui Só o finzinho, né? Se é possível, né? Como é que é aqui? Poderíamos comparar isso com Mateus 23, 27 e 32, ser poucos caiados. Tem como cristão genuíno honrar a Deus de forma externa e o seu coração estar totalmente longe de Deus? Totalmente longe não. Então eu acho que ele nunca não vai atender um desses critérios que o reverendo Felipe disse. Mas eu quero abrir duas hipóteses aqui interessantes com o honrar a Deus e o estar longe. Eu posso honrar a Deus de forma hipócrita, eu toco aqui no Ministério de Música para me exibir dos demais e tudo, então o coração está longe e externamente eu estou fazendo o melhor solo possível, a coisa possível. Mas eu admito como crente uma hipótese interessante, que o meu processo de tratamento do pecado vai contrariar o meu coração. O que eu quero dizer com isso? Eu sei que a vida em comunidade é necessário para mim, mas não quero ir na igreja, estou com pavor de igreja. Então eu venho, mesmo com o coração doloroso e anti-igreja, porque o meu processo de tratamento, pelo menos o início dele, vai implicar numa ação externa que inicialmente contraria o meu coração, mas não totalmente longe de Deus, porque a partir do momento que eu tenho noção disso, eu já estou dando o primeiro passo de proximidade. Então eu admito essa hipótese, que no meu tratamento do coração pecaminoso, eu tenho que tomar o meu óleo de fígado de bacalhau, que o meu estômago não gosta, mas que é necessário. Agora, isso não é a condição permanente, é o início do tratamento. Eu não aguento ouvir o pastor, aquela música não dá, mas eu sei, como crente, que vida em comunidade é necessária. E eu vou sentar no banco. E evidentemente, pela graça de Deus, o tratamento vai dar certo. Não porque o pastor é bom, porque a música é boa, mas porque a igreja é um instrumento de graça, a ceia é um instrumento de graça e tudo. Então eu admito essa hipótese, tá? Que no confronto do nosso coração, eu tenho que fazer coisas externas, que inicialmente meu coração não está, mas nunca totalmente. O perigo disso aí é o totalmente. O totalmente, a hipótese nunca vai acontecer, pelo que o reverendo Felipe disse. Se eu puder falar, né? Até porque existem pecados menos ofensivos e mais ofensivos. Embora todos sejam passíveis da ira de Deus, existem formas de você desagradar mais a Deus. E eu lembrei do capítulo 16 da Confissão de Fé, em que ele fala que para o ímpio é impossível praticar boas obras, porque o coração dele não quer glorificar Deus, mas o não praticá-las é mais abominável ainda. Então é interessante nesse sentido. Certo? A próxima pergunta foi em relação com a última palestra. A pessoa pergunta: pastor, se a Santa Ceia é um meio de graça, por que somos afastados dela quando somos disciplinados? Não é este o momento em que nós mais precisamos ser fortalecidos? Obrigado. Pergunta. Boa sorte. Irmãos, essa semana nós estávamos dando um estudo até mais ou menos relacionado a esse sentido lá na igreja. E tem uma passagem em 1 Coríntios 5 que vai falar de um filho que estava tomando a própria madrasta, o filho de um homem da igreja que tinha relação com a própria madrasta. E o apóstolo Paulo, ele vai orientar a igreja a afastar. Cada caso é um caso, né? Eu não sei, talvez é uma resposta simples para um problema bem mais amplo, né? A pergunta talvez ela seja bem mais ampla, mas o caso ali era gravíssimo. E é interessante, eu vou abrir aqui, irmãos, 1 Coríntios 5, se os irmãos quiserem abrir. O apóstolo Paulo fala assim, ó:
Em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Deus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. O que estava acontecendo aqui nesse texto? Havia um homem dentro da igreja que estava vivendo uma vida totalmente errada, totalmente fora dos padrões que Deus estabeleceu. A partir do momento que a igreja permite que esse homem seja aceito na comunidade, na plena comunhão da comunidade, como que se ele não estivesse vivendo uma vida tão pecaminosa, a igreja está aprovando o pecado dele. E se a igreja está aprovando o pecado desse homem, quando que esse homem vai se arrepender? Qual que é a oportunidade? Por que o apóstolo Paulo fala que entregue a Satanás para a destruição da carne? Ou seja, porque se a igreja falar que, não, que era o que estava acontecendo, o que o apóstolo Paulo chama aqui, o que o apóstolo fala aqui é que a igreja estava ensoberbecida e nem chegava a lamentar uma situação daquela. E a posição do apóstolo Paulo é que a igreja afastasse aquele cidadão da comunhão. Por quê, irmãos? Porque, no meu entendimento, se você aprovar determinados erros dentro da igreja, você jamais estará mandando aquela pessoa para o céu. Aquela pessoa está a caminho do inferno, certamente ela não é um crente, ela não é transformada, né? Se ela é contumaz, porque tem disciplina e disciplina, né? Tem disciplina que a pessoa se arrepende e aí é fácil de ser tratado, mas tem disciplina que a pessoa não se arrepende, que é o pecado contumaz, que penso eu que era o desse caso aqui, que é um caso extremo. E aí o que acontece? O apóstolo orienta a igreja, olha, vamos afastar o último versículo, ele fala assim, expulsai de entre vós o malfeitor. Ou seja, ele manda afastar do grupo, talvez afastar do meio de graça, que é a Santa Ceia, que é a comunhão. Por quê, irmãos? Porque não adianta nada participar da Santa Ceia, participar da comunhão, se eu também não sou um salvo, se eu realmente não fui alcançado. Agora, se eu fui alcançado, aí a situação muda, né? Por isso que eu acho que a pergunta não é tão simples e tão fácil de ser tratada, né? Mas talvez de um modo bem grosseiro e de um modo mais simplificado, o apóstolo Paulo, quando ele manda a igreja afastar a pessoa, ele está falando assim, ó, não concorde com o erro dessa pessoa, porque se concordar, você vai estar aprovando a ida dele para o inferno e ele também vai estar achando que está tudo bem, está dentro da igreja, está tudo bem. Penso eu que seria mais ou menos um indicativo aí. Reverendo Anderson. O assunto é polêmico e daria assim uma tarde inteira, porque não é assunto inclusive fechado entre o nosso meio reforçado, tá? Agora vamos ponderar algumas coisas que a pergunta não contempla, mas que tem que ser pesadas aí. Primeiro, como que a disciplina é feita? Por quê? Via de regra, nossas igrejas exercem disciplina por vingança e não como tratamento visando a restauração. Então essa é a primeira questão, ok? Então, partindo do princípio que é um processo de disciplina bem feito, amoroso, que busca a restauração da pessoa, as duas possibilidades são aceitáveis. Por quê? Você o afasta da ceia, não como meio de vingança, não como meio de expô-lo ao ridículo, nem nada do tipo. Você o afasta da ceia com zelo pastoral, de evitar que ele peque consciente ou inconscientemente. Então, é uma atitude, aos meus olhos, aceitáveis, num princípio, por causa disso. Zelo pastoral, para que a pessoa em pecado não come e beba juízo para si, que é o que Paulo trata em 1 Coríntios 11. Problema que eu, como pastor, também vejo. Então, esse é o dilema que eu tenho no meu coração, meu momento abrindo. Paulo, em 1 Coríntios, ele vai lá expor todas as condições, no sentido assim, vocês são hipócritas, estão comendo a ceia do Senhor errado, tem gente enchendo a cara, ele vai passar o pente fino das condições que tem que ser feito. Mas como é que ele fala, depois de tudo isso? Vai passar examine-se, pois, o homem a si mesmo e coma. Então, esse é o dilema que eu tenho. Esse é o dilema que eu tenho, que eu estou abrindo o coração aqui. Então,
as duas questões são possíveis. Eu, particularmente, hoje, estou mais centrado ainda em pastoralmente orientar a pessoa a não tomar, evitando dela tomar juízo, comer e beber juízo para si, tá bom? Mas é tema polêmico, não é uma questão fechada. Por exemplo, só um exemplo, quem esteve o ano passado, o reverendo Augusto citou a igreja holandesa, em que meses antes da ceia, a liderança da igreja visita as famílias para saber se elas estão aptas a participarem da ceia. Então, olha que interessante, há uma inspeção pastoral para evitar da pessoa comer e beber juízo para si. Tá? Então, hoje eu digo que eu sou mais inclinado a orientar a pessoa a não tomar para evitar disso. Lembrando assim, porque, pastor, eu estou arrependido e quero voltar, então ela tem que ser restaurada antes da participação da ceia, em termos de conselho. Bem, depois de ter ganhado tempo para pensar, esse é um assunto difícil, não é um assunto fácil, como os meus colegas já falaram. Eu acho que o equívoco da pergunta, a simplicidade com que a pergunta é feita tem um equívoco, que é verdade que a ceia é um meio de graça, mas ela não é só um meio de graça. Ela é mais uma série de outras coisas. Então, por exemplo, ela é uma manifestação da unidade comunitária do corpo de Cristo. Ela é uma manifestação da comunhão dos crentes com o Filho de Deus, com Jesus. Então, a ceia é um meio de graça, mas ela não é apenas um meio de graça. Isso significa que, em virtude das outras coisas que a ceia é, alguém pode ter de ser privado da ceia, não porque a igreja não deseja dar-lhe um meio de graça, mas porque por causa do seu pecado, ela se impossibilita de participar da ceia por causa daquilo que a ceia também é. Naquele momento, ela não está em um momento de vida tranquila na companhia dos seus irmãos e diante de Deus. Então, uma das coisas que um pai faz com o filho quando o disciplina é privar de coisas que um filho gosta e eventualmente de coisas que são até boas para ele. Isso pode acontecer. Então, ressaltando todas as coisas que meus colegas já disse e enfatizando aquilo que o reverendo Anderson disse sobre a natureza da disciplina e o propósito da disciplina, que é a restauração, o afastamento pode ser uma maneira de demonstração prática da seriedade do pecado. Então, é uma maneira de dizer para alguém: pecado não é brincadeira. E quando o pecado torna-se público e evidente, o pecado não é apenas contra Deus, mas é também contra o corpo. Corpo que é simbolizado de maneira clara na ocasião da ceia do Senhor. Então é como se a igreja estivesse, de alguma forma, declarando e evidenciando a seriedade do pecado ao promover este afastamento. E eu quero lembrar aos irmãos que nós vivemos em um universo onde as coisas estão relacionadas, intrincadas. Então nós vivemos um universo complexo. Às vezes você mexe de um lado e afeta o outro. Então é isso que acontece na ocasião do afastamento da ceia do Senhor. Ok, respondido, né? Bem claro, eu acho. E não é o único meio de graça também, né? Importante lembrar. Próxima pergunta: quanto ao nosso ambiente comum da semana, exemplo, trabalho e escola, quanto pode ser um auxílio ou empecilho para o enfrentamento interno contra a minha corrupção ou idolatria? Sem dúvida que eu disse na minha primeira palestra que o ambiente externo, né, ao qual nós estamos submetidos, pode trazer à tona a nossa idolatria e a nossa corrupção e pode aprofundar o nosso estado de idolatria e o nosso estado de corrupção.
Então, certamente, o ambiente externo no qual nós estamos envolvidos, sendo um ambiente corrupto, haverá de nos oferecer maiores desafios para nós lutarmos contra nossas tendências idólatras. E eu diria que em determinadas circunstâncias, para determinadas pessoas, o completo abandono de determinados ambientes é necessário para o enfrentamento da idolatria. Ou seja, em algumas circunstâncias na vida, talvez você precise pensar eventualmente em deixar determinados ambientes por amor a Deus e pelo bem da sua vida espiritual. Essa não é uma decisão que o pastor tem que tomar para você, não é uma decisão que os outros têm que tomar por você, é uma decisão sua com Deus, mas eu quero que você entenda que, eventualmente, este pode ser um sacrifício requerido para que você lide com o seu pecado. Então, é aquilo que Jesus Cristo disse: se teu olho te faz pecar, haja radicalmente. Se tua mão te faz pecar, haja radicalmente. Obviamente, Jesus Cristo não está falando ali literalmente, mas ele está demonstrando que existem pecados que precisam ser tratados com radicalidade. Existem circunstâncias assim. Então, eu não creio que esse deve ser o padrão para a vida cristã. O padrão não é o afastamento do mundo. A Bíblia diz que nós estamos no mundo, devemos viver a vida no mundo, devemos influenciar os lugares onde estamos, devemos ser o sal da terra e a luz do mundo onde nós estamos. Esse é o padrão regular, mas eventualmente alguém pode entender, guiado por Deus, que é necessário abandonar determinados ambientes para lidar com o pecado. Então, imagine alguém, por exemplo, que tem uma tendência muito forte à idolatria de recursos, à idolatria de dinheiro, e que foi promovido para a função de tesoureiro da sua empresa e vai cuidar do dinheiro sem nenhum tipo de supervisão de outras pessoas. Esse indivíduo está sendo colocado em uma situação de risco para ele. Ele vai ter que tomar muito cuidado para não ser tentado pela nova posição. Quer dizer, a posição não tenta ninguém, né? Tentado pelo seu coração na nova posição na qual ele está. E às vezes alguém pode entender: eu acho que para mim, nessa ocasião, é melhor eu pedir, olha, não quero ser promovido não, eu acho que ficar onde eu estou mesmo. Então, há influência e às vezes é necessária uma atitude mais radical. Quem é que vai dizer isso? É o pastor? É a igreja? Não, quem vai dizer isso é a sua relação com Deus, a maneira como você se relaciona com Ele, que vai te dar essa clareza ou não. Alguém mais? Só uma sugestão assim que é muito interessante, aí fica a dica de leitura. Tem um livro, acho que deve estar ali, Isso Muda Tudo, da editora Fiel. Embora ele seja voltado para adolescentes, como o Evangelho muda a vida de garotos e garotas, eu já o li para falar no acampamento aqui, e a autora tem um capítulo que ela fala um negócio fora de série, um artigo que ela cita, nessa questão da renúncia para você. Aí ela fala em termos de universidade. Qual o seu critério na escolha da universidade em termos de local? Ela tem um artigo que ela fala assim: você deveria pensar primeiro na igreja que você vai frequentar concomitante com a faculdade. Vale a pena a universidade sem a oportunidade de participar do corpo de Cristo para a cidade que você vai? Não existe conceito CAPES que tenha o valor da sua vida comunitária. Então eu quero essa questão dos valores aí. Não é verdade? Às vezes a decisão radical vai ser necessária, tipo, a faculdade é excelente, mas naquele lugar, com naquela rotina, eu não vou ter vida em comunhão na minha igreja, e isso vai ser um desastre espiritual. Então eu quero algo que seja associado a. Então é uma coisa a se pensar, mas não são decisão que nós pastores tomamos por vocês. Isso é bom. Ok, respondido, espero. Eu tenho certeza, não sei para vocês, né? Próxima. Como a caracterização da idolatria como um pecado específico pode afetar nossa cosmovisão em áreas como política, ciência e arte? Como essa caracterização como um pecado específico pode afetar
nossa cosmovisão nessas áreas. Sim, eu creio que o problema básico é que quando você lida com a idolatria como um pecado específico relacionado exclusivamente à vida eclesiástica e ao culto público, você alimenta a mentalidade dualista que é muito característica do evangelicalismo brasileiro, que divide a vida em dois ambientes ou dois andares, relacionando um desses andares a Deus e outro à autonomia humana. Então, a boa parte dos crentes brasileiros, dos evangélicos brasileiros, ainda veem a vida como uma vida bipartida, como se Deus se relacionasse com uma parte da minha existência ou como se parte da minha existência se relacionasse com Deus. Aquilo que eu faço na igreja, aquilo que eu faço no domingo, isso tem a ver com Deus. Mas aquilo que eu faço na minha vida cotidiana, isso não tem a ver com Deus. Isso cuido eu de acordo com os meus próprios critérios e não com os critérios divinos. Quando você trabalha com o conceito de idolatria como um pecado específico, você pode imaginar que ele se revela apenas naquela parte da sua vida que você imagina ter a ver com Deus e não na sua vida como um todo. Enquanto quando você expande o conceito de idolatria, você percebe que, na verdade, não apenas naquilo que você acha que está relacionado com Deus, mas inclusive naquilo que você acha que não está, mas está, porque você não está certo nisso. Porque se Deus é criador de todas as coisas, como diz Gênesis capítulo 1, verso 1, é inconcebível que haja alguma coisa no mundo com o qual ele não esteja relacionado, não combina com a cosmovisão cristã esse dualismo. No princípio criou Deus os céus e a terra, significa que absolutamente todas as coisas estão relacionadas com ele. Então, quando você amplia, você percebe que, na verdade, eu posso ter uma experiência estética idólatra, eu posso ter uma experiência política idólatra, eu posso ter um exercício de cidadania idólatra, eu posso ter uma vida acadêmica idólatra e assim sucessivamente. Ou seja, o grande desafio de um cristão, eu creio, nesse particular, ao expandir o conceito de idolatria, é fazer aquilo que Abraham Kuyper disse lá quando inaugurou a Universidade Livre de Amsterdã, dizendo que não deveria existir nenhuma dimensão do nosso universo teórico que não estivesse debaixo do senhorio de Jesus Cristo. Então, ter Cristo como Senhor da vida não é apenas ter Cristo como Senhor da adoração eclesiástica, é ter Cristo como o eixo central em torno do qual todas as minhas opiniões giram. Esse é o grande desafio de um cristão. E acho que a redução do conceito prejudica nesse sentido. Uma questão que eu acho interessante é que uma das características ou dos efeitos da idolatria é que a idolatria ela cega. Ela faz, penso que ela deixa a nossa visão míope. E então você não dá margem para a verdade muitas vezes, né? Por exemplo, dentro da própria política, muitas vezes o crente, ele é crente, mas por causa dessa duplicidade, até mesmo que o mundo causa, né? Você vai para uma universidade, você vai ter a sua cosmovisão moldada de certa forma por outros conteúdos, e se aquilo se torna uma idolatria no seu entendimento, você não consegue mais enxergar a verdade. E isso acaba sendo extremamente prejudicial para você, porque você não muda, e acaba sendo prejudicial porque você também não consegue dialogar com outras realidades, nem com ninguém, né? Por isso que eu penso que, acho que durante a palestra foi dito, uma das palestras, né, que a idolatria ela sacrifica o idólatra. Ela não permite que o idólatra se liberte, né? Seja qual for a sua idolatria. E no campo da política, eu acho que o Brasil vive muito disso hoje, né? Uma briga que a gente vive política no país é fruto de idolatria. É fruto de você não conseguir, o ídolo não te dá margem para você enxergar outra realidade. E aí você se submete àquilo e só enxerga aquilo como uma verdade, né?
vem uma consequência prática das nossas vidas. Eu vou dar um exemplo prático para encerrar. Então, a idolatria atinge a nossa visão política, e porque no fim das contas, o nosso grande ídolo somos nós mesmos. E um exemplo prático disso é a polarização política e as nossas discussões de rede social. As pessoas, sejam de esquerda, de direita, ou se você quer dividir entre progressistas e conservadores, elas estão preocupadas em ganhar discussões e não em fazer o bem ao próximo. Porque ganhando uma discussão, o que é que eu alimento? Não o pobre que supostamente eu estou defendendo, mas alimento o meu ego, né? Então, a minha idolatria influencia a minha visão política, sim, porque eu viro um especialista em ganhar discussões em posts para derrubar o fulano ou a fulana, porque quando eu derrubo o fulano ou a fulana com argumentos inatacáveis, o meu ego vai lá em cima e eu me acho um as da discussão política, incapaz de dar uma moeda de 10 centavos por aquele que está ao meu lado, mesmo sendo defensor dos pobres. Então a idolatria resulta nisso. Tá? Ok, a próxima são duas perguntas em uma, são relacionadas, né? Masturbação é considerado adultério? Se sim, pode ser usada como causa do divórcio? Assumindo que o adultério é causa para divórcio. Se é pecado e se pode ser usado como causa. Qual é a primeira pergunta? Masturbação é considerado adultério? Considerado adultério. Eu nunca pensei nisso de maneira específica, se masturbação é considerado adultério. Bem, primeiro, para ser considerado adultério, deveria ser praticado por alguém casado, né? Porque adultério é um pecado típico de alguém que está num relacionamento com outra pessoa. Então, eu não teria condições de definir assim de maneira absoluta e imediata masturbação como adultério. Talvez eu devesse defini-la como fornicação, talvez fosse mais adequado. Certamente não é uma experiência natural da sexualidade, porque a sexualidade existe para ser vivenciada entre duas pessoas no contexto de uma relação de aliança que Deus estabeleceu. Então, obviamente, não é o projeto de Deus para a sexualidade. E se não é o projeto de Deus para a sexualidade, o nome que a Bíblia dá a isso é pecado. Não tem outro nome para chamar isso a não ser pecado. Mas eu não diria que é adultério, porque deveria ter aí condições para definir isso como adultério. Se é causa para divórcio, a Bíblia é muito clara para dizer que divórcio nunca tem causa, de maneira específica. Então, divórcio nunca é desejado. Jesus Cristo disse que divórcio nunca é uma coisa boa, que não deve ser nem considerada por parte do povo de Deus. Ele disse que existem duas exceções ou uma exceção por causa da dureza de coração. Isso tem que ficar muito claro. Porque às vezes a gente fica assim, pensando na exceção, aí o cara até que está querendo meio separar, ele fica até torcendo para acontecer exceção com ele, né? Assim como se... Exceção é isenção, né? Exatamente. E o que Jesus diz o princípio não o separe o que Deus ajuntou. Esse é o princípio bíblico quanto ao casamento. Agora, por causa da dureza do coração, diz Jesus Cristo, em virtude de relações sexuais ilícitas, essa é a única possibilidade que a Escritura entende. Os nossos documentos confessionais também reconhecem a possibilidade no caso da deserção, não é? Obstinada, que é no caso do abandono, do lar e assim sucessivamente. Mas eu acho que é o que eu tenho a dizer sobre essa questão. Eu só queria pegar uma carona com o John Stott, de vez em quando eu faço umas leituras lá na igreja. O John Stott ele vai defender, irmãos, que é lógico que não existe biblicamente um mandamento para o divórcio, não existe, né? Moisés nunca mandou divorciar, mas o John Stott, tratando dessa questão, dirá que o único motivo que pode dar permissão para o divórcio é
o adultério, né, que diz lá na Bíblia. E o que seria esse adultério? Seria a quebra do princípio de uma só carne. No caso da masturbação, não houve essa quebra de princípio, então está totalmente fora da possibilidade, né? O John Stott vai defender mais ou menos essa ideia. Então, ele vai defender que existe uma prática, porque quando Deus une, os dois se tornam uma só carne, né? E quando acontece, então, o relacionamento fora do casamento, aí existe a quebra desse princípio de uma só carne, aí existe uma possibilidade, né? É uma permissão e não um mandamento. O mandamento é que perdoe, o mandamento é que não separe, né? Talvez eu tenha entendido melhor a pergunta agora. Talvez eu tenha entendido. Porque as duas estão conectadas. Então talvez seja alguém pensando em alguém casado cujo marido ou a esposa se envolvem em prática de masturbação, tendo em vista outras pessoas. E aí então a pergunta é: isso justificaria divórcio? Aí a questão me parece mais simples, porque o termo nos evangelhos nem é adultério, o termo é relações sexuais ilícitas. Então tem a ver com a consumação do ato sexual. Então não justifica não. Muito bem. Qual a relação, se há relação, qual a relação entre incredulidade e idolatria? A relação é direta. Eu diria que a idolatria é algo mais complexo do que a incredulidade. A incredulidade conduz à idolatria. A fé é uma função humana, algo que todos os indivíduos possuem. Geralmente a gente olha para a fé como uma função típica de cristãos, não é? A gente diz: o fulano tem fé, o outro não tem fé. Eu entendo o que a gente está querendo dizer com isso. A gente está se referindo à fé em Deus, à fé no Deus verdadeiro. Mas nós nunca deveríamos esquecer que a fé, na verdade, a confiança em um absoluto, é, na verdade, uma função humana básica, assim como a racionalidade, assim como a afetividade. Nesse sentido, não existe ninguém sem fé. Não existe nenhuma pessoa que não creia em um absoluto. Então, a fé é a função que, de alguma forma, exige, no caso da rejeição de Deus, que um outro Deus seja eleito. Deus nos criou para crer. Crer é típico, essencial da nossa humanidade. Quando nós somos incrédulos em relação a Deus, nós necessariamente, por mantermos a função da fé, erigimos ídolos para nós. Então, o que o pecado fez conosco? O pecado, ele redirecionou a função da nossa fé. Antes ela estava direcionada para Deus. Agora ela está direcionada para objetos diversos da criação de Deus. Ela voltou-se do Criador para a criatura. Então, eu diria que o passo inicial da idolatria é a incredulidade. Você descrer de Deus, e por descrer de Deus, mas continuar sendo crente, tendo necessidade de crer, você coloca outras coisas no lugar de Deus. Alguém mais? Só complementando, assim, e esse descrer de Deus não é só o incrédulo descarado, né? Que eu odeio a igreja. Isso às vezes é processual, quando eu descreio da infalibilidade das Escrituras, e aí eu vou caminhando. Então tem que tomar cuidado que essa descrença, ela não é tão clara quanto às vezes a gente acha que é. Porque a gente só imagina o incrédulo como: eu odeio Deus, odeio igreja. Então, esse é o estágio final. Mas essa descrença começa com
será que a Bíblia é verdadeira mesmo? Né? Santa Sé, enfim, ela tem níveis de descrença que vão culminar nesse final aí. Ok, as próximas perguntas são muitas são no nível de curiosidades e questões polêmicas, difíceis. Até agora não foi, tá? E a primeira, versículo Gênesis 3:14, e a pergunta: como consequência do que ela fez, a serpente, Deus a puniu dizendo: rastejarás sob teu ventre todos os dias. Antes da queda, a serpente não rastejava? Pergunta, boa pergunta. Irmãos, essa pergunta, eu sei que ela é uma curiosidade, não é? Mas ela levanta uma questão que para mim tem sido muito importante nos últimos dias em termos de reflexão. Se você quiser ouvir mais sobre o que eu vou falar agora, no ano passado eu tive o privilégio de ser um dos preletores da Conferência Fiel. Eu ministrei 2 palestras na Conferência Fiel e uma delas foi uma palestra sobre a doutrina da criação e o seu impacto para a cosmovisão cristã. Se você quiser, dê uma olhadinha no YouTube depois e você pode assistir essa palestra. E uma das teses que eu defendi nessa palestra é de que a aproximação dos cristãos ao texto da criação e da queda, em geral, é uma aproximação muito ruim. Por quê? Porque, em geral, nós nos aproximamos de Gênesis 1, 2 e 3 com o objetivo de matar nossas curiosidades científicas, saber quantos anos tem a Terra, os dias da criação foram de 24 horas ou não foram de 24 horas, ou por meio dessas curiosidades mais literárias, né? Essa serpente aí e tal, como é que é? Ela voava antes da queda ou ela não voava? Como é? Ela tinha pata, não tinha pata? Como é que foi essa história? Então, nós sempre nos aproximamos do texto, assim, muito apegados a essas curiosidades de natureza científica. Entendam o que eu vou dizer. Isso não é pecado em si mesmo, a gente pode nos aproximar do texto com esse objetivo. Mas, não nos esqueçamos que esse não é o objetivo primário do texto. O texto não foi escrito para matar a nossa curiosidade a respeito dessas coisas. O texto foi escrito para fundamentar a nossa visão de mundo. E sabe qual é o meu temor? É que a aproximação na busca de sanar nossas curiosidades nos tire o foco daquilo que o texto de fato quer nos ensinar. E o texto quer nos ensinar coisas fabulosas a respeito do universo no qual nós vivemos. Por exemplo, você pega um verso simples como Gênesis 1:3, que diz assim: e disse Deus, haja luz, e houve luz. Parece um texto de criança, né? Simples. Gente, o que nós temos aqui é uma das coisas mais profundas em termos de afirmação ontológica, de teoria da realidade. O que Gênesis 1:3 está ensinando para nós? Que a relação de Deus com as coisas é diferente da nossa relação com elas. Deus se relaciona com as coisas a priori. Nós nos relacionamos com as coisas a posteriori. Deus atribui significado às coisas. Nós descobrimos significado nas coisas. As coisas não têm o significado que nós queremos que elas tenham. Elas têm o significado que Deus diz que elas têm. Veja bem, esse é um elemento de cosmovisão absolutamente contrário à mentalidade filosófica do mundo contemporâneo, que diz que as coisas existem sem significado e recebem significado a partir do ser humano. A ideologia de gênero, por exemplo, está baseada nessa tese. As coisas existem sem significado, o corpo humano existe sem significado, e ele recebe significado a partir da experiência subjetiva do indivíduo. Olha o que Gênesis 1 está ensinando para nós.
Deus chama as coisas pelo nome antes delas existirem. Quem atribui significado às coisas é Deus. E quando elas vêm à existência, elas vêm exatamente do jeito que Deus as chamou. E disse Deus: haja luz. E houve luz. É sobre isso que Gênesis está falando. Por que a gente, às vezes, não quer considerar isso, na minha opinião? Às vezes por falta de informação, mas outras vezes porque considerar isso, essas coisas mexem com o coração da gente. Ficar discutindo se a cobra voava, andava, se o mundo é velho ou novo, se foi 24 horas, isso não mexe muito com a nossa existência. Mas se a gente for olhar para o texto como ele foi escrito, aí muda tudo. Então, veja, eu não tenho a mínima ideia de como a cobra se locomovia antes da queda. Eu acho que os cientistas podem eventualmente tentar responder essa pergunta. O que eu acho é que nós precisamos nos aproximar do texto da criação e da queda com objetivos diferentes. Vai lá, mais uma em Gênesis aí, qualquer coisa vocês emendam. Em Gênesis, temos a árvore do bem e do mal e a árvore da vida. A árvore do conhecimento do bem e do mal é proibida, mas e a árvore da vida? Os estudiosos se divergem bastante quanto a essa questão. Alguns entendem que também que o homem não tinha acesso, outros entendem que o homem tinha acesso. Eu creio que a gente precisa dar uma olhada na Bíblia como um todo e tentar entender qual é o significado dessas coisas. Uma das árvores é a representação típica da queda e da perda da comunhão com Deus. Outra árvore é a árvore da manutenção da comunhão com Deus, a árvore da vida. E o que mais me interessa, e talvez interesse a você também, é que quando Deus traz à realidade a nova criação em Apocalipse capítulo 22, só uma árvore está lá. Qual é? A árvore da vida. Para dizer o quê? Que quando Deus restaurar todas as coisas, não há mais possibilidade de que o projeto de Deus seja desfeito. Nós vamos nos tornar pessoas que têm comunhão com Deus por toda a eternidade. Então, os estudiosos divergem bastante se o homem tinha acesso, se ele não tinha acesso a essa árvore. Alguns acham que era proibido, outros que não. Mas o que me interessa é que lá na eternidade vai estar ela lá de novo, como símbolo da nossa comunhão com o Senhor. Ninguém se arrisca mais? Mais uma lá em Gênesis. Antes da queda, o homem tinha a capacidade de não pecar, ou essa queda era algo inevitável? O homem tinha a capacidade de não pecar, ou a queda era algo inevitável? As duas coisas. As duas coisas. O que está em jogo nessa pergunta é a antiga tensão entre soberania de Deus e responsabilidade humana. É o que está, o pano de fundo dessa pergunta é essa aí, não é? E a tradição teológica clássica tem entendido que a melhor maneira de lidar com essas coisas é assumindo o paradoxo, ou seja, é afirmando ao mesmo tempo a verdade da soberania de Deus e a verdade da responsabilidade humana. E deixa eu dar uma dica para você. Todo mundo que tentou resolver o problema lógico entre essas duas coisas ao longo da história da igreja foi chamado de herege, ok? Todo mundo que tentou resolver caiu em algum problema. O último que tentou resolver esse problema aqui no Brasil foi o pastor Ricardo Gondim, com a sua teologia relacional, que com ênfase na responsabilidade humana, diminuiu o ser de Deus e entendeu que para manter a relação com o homem, Deus abriu mão de seus atributos divinos. Por exemplo, a onisciência. Deus não sabe, por exemplo, o que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer depois, etc. Que é a teologia, ficou conhecida no Brasil como teologia relacional. Então, minha sugestão a você é: não tente resolver
logicamente essas duas coisas. Quer dizer, se você tentar, tome muito cuidado, ok? Muito cuidado. Eu creio que a melhor maneira de lidar com elas é mantê-las juntas. E aqui vai um insight que eu acho que ajuda você a se satisfazer com informações que você nem sempre entende. Primeiro, isso não deveria ser um problema para você, porque caso você agisse de maneira contrária e dissesse, eu só creio naquilo que posso entender, você estaria afirmando que o seu critério é a sua razão, e não a palavra de Deus. Então, isso não deveria ser um problema para você. Mas eu quero te lembrar uma coisa. A Bíblia não foi escrita para matar a nossa curiosidade. A Bíblia foi escrita para fazer a vida funcionar. Ela é o manual do fabricante. E você já percebeu como é que a vida funciona exatamente com base nessas duas crenças? Deus é soberano e o homem é responsável? Você quer que eu prove isso para você? Vou provar. Se você é um crente, o que é que você fez hoje quando você pegou o seu prato de comida e sentou na mesa? Qual é o costume que você tem quando você faz isso, se você é um cristão? Orar. Você orou, não orou? Por que você orou? Porque você acredita que você só tem aquele alimento porque Deus te deu. Então você diz, muito obrigado, Senhor, porque eu vou comer esse alimento agora. Tá, mas segunda-feira de manhã você vai ficar dormindo? O que você vai fazer? Você vai levantar e vai trabalhar. Por que você vai levantar e vai trabalhar? Porque você acredita que você é responsável. Deus te dá o alimento através do trabalho que você cumpre. Quando você está doente, se você é uma pessoa responsável, o que você faz? Você vai ao médico. Por que você vai ao médico? Porque você sabe que você tem que fazer aquilo que você deve fazer. Mas se você tem um grupo de WhatsApp na sua igreja, o que você faz também? Pede oração. Por quê? Porque você acredita que Deus é soberano. Se Deus não agir, seu tratamento será inútil. Então veja, às vezes a gente quer discutir coisas que a gente não consegue entender, enquanto a gente está vivendo o tempo inteiro com base nessas duas verdades. Deus é soberano e o homem é responsável. Alguns colegas. A próxima tem a ver, eu acho que já foi respondida, mas se não, os irmãos podem acrescentar, que tem até a ver com a pregação, o ensino do reverendo Felipe. Se tudo o que o homem faz é uma resposta a uma ação de Deus, podemos dizer que pecamos, pois Deus nos provoca o pecado ou ao pecado? Ninguém tenta, né? Eu estou dando copo para ele aqui, aí ele vai. Tiago capítulo 1, verso de número 13 diz, ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, Deus não provoca ninguém ao pecado. Quem provoca alguém ao pecado é o diabo e a nossa própria natureza pecaminosa. Então, ele é o tentador e nós somos tentados pela nossa própria cobiça. O que a Bíblia ensina é que Deus é tão gracioso para conosco que até mesmo os nossos atos maus praticados debaixo da nossa responsabilidade concorrem para um plano que no final culmina na glória de Deus e no nosso bem. Isso é o que a Bíblia diz. Mas ela nunca responsabiliza Deus pelos nossos atos maus. Só fechando, porque a lógica da pergunta é que se as nossas reações, nós reagimos a uma ação de Deus, então Deus age para que nós pecamos. Mas a lógica é falaciosa, porque você pode reagir errado. Simples assim. Todas as ações de Deus são boas. As nossas reações podem ser corretas, de acordo com a vontade de Deus, e erradas, né? Deus te disciplina em amor e você reage xingando, enfim, revoltando. Não é que Deus fez você pecar. Então, a pergunta não é que ela teve essa intenção, né? Sim. Mas ela
preciosa porque as nossas reações podem ser erradas e as ações de Deus nunca são erradas. Amém, né? A última só o reverendo Felipe vai poder responder. É possível a aquisição dos materiais didáticos do Mackenzie para análise? Apenas por meio de escolas. Por meio de escolas. O Mackenzie, ele tem parcerias com outras escolas. Ele não vende o seu material para pessoas físicas. Ou pessoas físicas que fala? Pessoas físicas. Sei lá. Pessoas físicas, ok. Então ele não vende o seu material para pessoas físicas, apenas para pessoa jurídica. Então você tem que ter uma escola que faça contato e então você pode comprar. Eu ouvi falar algum tempo atrás lá, mas eu trabalho com produção de material e não exatamente na área comercial. Então eu não tenho todas as informações, mas eu ouvi dizer que algum material começaria a ser disponibilizado para famílias homeschooling. Algum material, mas eu não tenho informações de como é que isso está na venda por causa da correria e eu tenho estado distante do comercial ultimamente. Ok, muito obrigado. Alguém, uma última pergunta, alguém tem? Alguém gostaria de fazer? Ninguém? Última chance. Sidney? Presbítero Sidney. Falando sobre Ezequiel 14, é uma questão que coloca a gente, não sei se é uma resposta ou complica mais a situação. Quando fala que Deus responde de acordo às multidões dos nossas idolatrias, isso responde o porquê. Muitas vezes a gente vê que pessoas idólatras recebem algumas graças, eles fazem coisas que a gente discorda teologicamente, mas elas são abençoadas, elas alcançam aquilo que desejavam. É sobre isso que Deus está falando nesse momento? Creio que não. O que Deus está falando aqui é resposta de juízo contra a idolatria do seu povo. Se você der uma olhada a partir do verso número 12, o que nós vamos ter é a profecia de como Deus vai responder a idolatria desse povo. E eu não queria receber a resposta de Deus prevista aqui em Ezequiel a partir do verso 12 até o final do texto. Então, eu creio que resposta de Deus aqui é a resposta de punição, de juízo, por causa da idolatria das pessoas. Certo? Está encerrado o nosso momento de mesa redonda. Nós agradecemos primeiramente ao reverendo Felipe Fontes por saciar e responder as nossas dúvidas. Reverendo Anderson, reverendo Simei, podem tomar os seus lugares e nós agradecemos. Eu agradeço porque, além de responder no seminário, ele me respondeu algumas perguntas aqui hoje. Eu volto a palavra para o presidente da federação.